profeta Zacarias. Vamos falar um pouquinho sobre Zacarias. Ele era um sacerdote, um profeta da tribo de Levi, esta tribo que foi separada lá na época de Moisés, foi separada por Deus para ser uma tribo sacerdotal, a tribo que iria cuidar das coisas do Senhor, a tribo separada para cuidar das coisas do Senhor, das coisas sagradas, para servir no templo, na época de Moisés, no tabernáculo. E hoje também os descendentes de Levi, né, que é a tribo dos levitas, vão ser aqueles que vão retornar. Hoje eles não atuam mais, porque todo esse sistema sacrificial, sistema de lei que existia, não existe mais nos judeus atualmente, no meio do povo judeu atualmente, mas nós sabemos que no final nesse finalzinho aí, nós, em pesquisas na internet, pesquisas seculares, nós sabemos que tudo já está sendo preparado, já está sendo feito contagem, levantamento de quem são esses descendentes dessas tribos, porque todo este cerimonial sacrificial, ele vai ser restaurado quando o Messias surgir, porque ele vai novamente querer trazer todo este ritualismo para enganar, né? Nós sabemos que ele vai enganar o povo judeu no começo, nos primeiros anos. Então, Zacarias, ele era sacerdote levita, né? Seu avô era um sacerdote também em Jerusalém, o nome do seu avô era Ido, né? Está escrito lá em Neemias, no capítulo 12. Bom, Zacarias, além de sacerdote, ele era também um profeta, porque ele era usado por Deus para trazer as profecias, palavras reveladas de Deus para a nação. Zacarias, o período dele, ele nasceu no cativeiro. Ele não nasceu em Jerusalém, não nasceu na Judéia. Ele era um judeu nascido no cativeiro, no período que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Foram 70 anos que eles foram levados para lá como sentença, juízo de Deus para eles, por causa da idolatria, da desobediência. Então Zacarias, ele é nascido na Babilônia, porém ele é uma pessoa que preservou o amor ao Senhor, preservou a palavra do Senhor, e ele então foi usado por Deus. Ele foi usado já quando o povo já estava tinha sido liberto e já estava voltando para Jerusalém, reconstruindo o templo, reconstruindo todas as coisas. E ele era contemporâneo do profeta Ageu. E tanto um quanto o outro, eles foram usados para animar os judeus de Judá e de Jerusalém para persistirem para reedificar o templo, né, que foi destruído por Nabucodonosor. O templo majestoso, templo suntuoso de Salomão, foi destruído, foi levado os seus utensílios para a Babilônia, foi botado fogo e tudo ali ficou em ruínas. Então, quando eles retornam desse cativeiro, eles animam os seus profetas ali, aqueles judeus que voltaram, né? Zorobabel, que era o governador nesta época, e Josua era o sumo sacerdote. Então é todo um contexto histórico aqui para você aprender um pouquinho. O livro de Zacarias, ele é dividido assim em seções, mas ele está ali até o capítulo 8 mais ou menos, exortando os judeus a voltarem para o Senhor, né, a serem obedientes, a persistirem na reconstrução do templo, né? E ele garante ali a essa comunidade que o Senhor estava com eles e que Deus era aquele que iria governar o destino do seu povo. No capítulo 9, a partir do 9 ao 14,
ele escreve para fortalecer os judeus que depois que, tendo concluído o templo, começaram a ficar desanimados, porque eles achavam que o Messias iria se manifestar para usufruir, tomar posse deste templo, iria surgir, e começaram a ficar desanimados. Observe então que sempre este povo esteve e ainda está à espera deste Messias. Existem 2 blocos de profecias apocalípticas, cada uma introduzindo a expressão peso da palavra do Senhor. Então, a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, Zacarias ele traz promessa de salvação messiânica para Israel. E eu queria que nós observássemos essa questão da restauração, das promessas messiânicas a respeito de Jesus para esta nação, Israel. Porque nós somos igreja do Senhor, nós somos um povo que foi enxertado, né, nesta árvore, nesse contexto de Deus. Nós fomos acolhidos, nós fomos... não é acolhidos a palavra, nós fomos escolhidos, porque o Senhor, na sua onisciência, já tinha conhecimento de tudo o que haveria de conhecer, como lá nos primeiros vídeos que eu fiz sobre escatologia, que ele é o alfa e o ômega, então ele já sabia desde a eternidade, então que este povo haveria de rejeitá-lo. E então ele enviou seu filho Jesus, e então através de Jesus um novo povo foi enxertado nesta visão. Nós já havíamos sido eleitos, escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo, a igreja do Senhor. Então Deus tem um tratamento para este povo, que não pode ser descartado, não pode ser rejeitado, nem dito que Deus não vai fazer nada, que Deus já rejeitou e este povo rejeitou Deus e não tem mais nada. Não, porque senão nós teríamos que invalidar a metade das escrituras, do Antigo Testamento, as profecias do Senhor. Então, como eu estava falando, do capítulo 9 ao capítulo 11, nós vemos a promessa de salvação messiânica para Israel, e aí nós vamos ver que ele fala do pastor Messias, né? Ele usa esse termo, pastor Messias, que levaria a efeito tal salvação. Mas que primeiramente, tudo isso está bem, eu estou falando bem resumido em 2 frases aqui, mas que primeiramente ele seria rejeitado e ferido. Veja então que esta profecia messiânica já se cumpriu, né? Deixa eu ler um texto aqui, que está lá em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. E nós vamos encontrar esta mesma passagem que se cumpriu lá em Mateus, no capítulo 21:5, e está relatado também no livro de João, no capítulo 12, no versículo 15. Veja que então ele profetizou a vinda do Messias, o nascimento, que ele haveria de vir o seu rei, montado num jumentinho humilde. E veja que os judeus, os religiosos na época, não observaram esta passagem, porque sempre esperaram um rei, um político, um homem que viria para guerrear e que viria para livrá-los das mãos do Império Romano, e não quiseram olhar para as Escrituras. Então, Zacarias 9:9 está dito esta palavra. E sempre a partir do capítulo 9, Deus traz como a palavra dele, como peso da palavra. No capítulo 9:1 diz: a sentença pronunciada pelo Senhor. É uma sentença, é um peso do Senhor para a nação que o profeta está trazendo para eles.
O segundo peso ou sentença pelo Senhor, então a primeira que o pastor haveria de vir, haveria de trazer salvação, mas haveria de ser rejeitado e ferido, e isto já aconteceu. Peso ou sentença pronunciada pelo Senhor a partir do capítulo 12 ao 14, então a palavra vai focalizar a restauração e a conversão de Israel. Então nós vamos observar que isto ainda não aconteceu, ainda que a igreja começou com o povo judeu começou com os apóstolos, com os discípulos, mas nós sabemos que logo em seguida, como eles rejeitaram, mesmo Paulo tentou pregar para os judeus, e ele fala, como vocês rejeitaram, agora eu parto para os gentios. Vocês não querem, eu parto para os gentios. E ali Deus expandiu o seu ministério para os gentios, para outras nações consideradas rejeitadas, pagãs por eles. Mas não, Deus tinha salvação para outros povos, outras nações. Em Zacarias, no capítulo 12, 10, diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Olha que interessante esta passagem. Nesta mesma passagem você vai encontrar um futuro que já aconteceu e um futuro que ainda não aconteceu neste único versículo, porque está dizendo que em tempos longínquos derramarei o espírito de graça e de súplicas. Isto ainda não aconteceu. E olharão para mim. Quem está falando isso? Jesus, que está revelando esta palavra para o profeta Zacarias. A quem transpassaram? Então já é uma predição de que Jesus haveria de ser morto e que ele já foi morto, já foi transpassado na cruz. E o prantearão, aí já vai novamente para o futuro. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito. Ou seja, este povo ainda um dia vai prantear, se arrepender, lamentar quando viram que rejeitaram aqueles que eles colocaram na cruz. Foi verdadeiramente o Filho de Deus que eles ainda esperam. Mas um dia eles vão ver que foi este que eles transpassaram, e eles vão chorar amargamente, como diz a palavra. E é interessante que usa dois termos aqui, como filho, vão prantear como unigênito, e como chora amargamente pelo primogênito. Por que existe essa diferença, unigênito e primogênito? Porque quando o que eles estão esperando ainda é o unigênito, filho único de Deus, o seu filho, o Deus Jesus, o Messias. Mas porém eles vão também chorar amargamente pelo primogênito, porque vão ver que este unigênito já veio e através do seu sacrifício na cruz já alcançou muitos para ele, para seus irmãos, para sua família. Então ele já não é mais o unigênito. Para nós, a igreja, ele já não é mais só o unigênito de Deus. Ele é o primogênito de Deus. O primeiro, porque nós, a igreja e todos aqueles que o receberam como o Senhor, fazemos parte deste corpo, desta família, da família de Deus. Então eles vão prantear amargamente. Viram que o unigênito agora já nem unigênito é mais, mas é o primogênito, porque já tem muitos juntamente com ele, nos fez herdeiros dele. Zacarias 13:1 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Então todos os caminhos para o Senhor vão estar abertos.
naquele dia, vai ser lá no final da grande tribulação, quando este povo houver padecido grandes tristezas, grandes perdas, grande perseguição. Zacarias 14:4 diz assim: o juízo sobre Jerusalém e os seus opressores, naquele dia, ainda não aconteceu. Estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, para o monte das oliveiras, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. O versículo 9 diz assim: o Senhor será rei sobre... este versículo que eu li é o 9. Depois diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então veja que esta é uma profecia escatológica para o final da grande tribulação, onde haverá um só Deus, não só o Deus da igreja, mas esse Deus também vai ser para este povo Israel. Também naquele dia haverá um só Deus, e o Senhor reinará, não só sobre a igreja dele, mas sobre o seu remanescente, aqueles que ficarão firmes até o fim, aqueles que reconhecerão o Senhor, o Messias, aqueles que não se dobrarão ao anticristo, aqueles que não aceitarão o anticristo, porque verão que ele é um enganador. Então o Senhor será rei sobre toda a terra, e haverá um só Senhor, e um só será o seu nome. E no versículo 11 diz assim: habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Nós imaginamos que esta passagem diz respeito ao milênio, onde nós vamos habitar por 1000 anos em segurança e paz, e Jerusalém já não mais será afrontada, nem atacada, nem perseguida, como ainda é até os dias de hoje. Bom, no vídeo anterior nós vimos Jesus conversando, fazendo as suas predições, né, com os seus discípulos, que está lá em Mateus no capítulo 24. Jesus estava no Monte das Oliveiras, falando sobre a sua vinda. Deu ali o sermão profético, falando todas as coisas que haveriam de acontecer. E nós estamos vendo aqui então esta profecia, né, onde diz que o Senhor iria estar no Monte das Oliveiras, este mesmo monte. Gostaria de falar algumas coisas a respeito deste monte, das predições feitas, porque este é um monte escatológico. E vamos destacar o Monte das Oliveiras não só como um monte com histórias de vitórias, de derrotas, de guerras físicas e espirituais, mas um monte no qual acontecerá o evento mais importante da escatologia cristã. Jesus Cristo descerá visivelmente sobre ela. Quando os discípulos então perguntaram para Jesus quando sucederão essas coisas, né? Então foi quando, lá estando nesse monte, quando vai acontecer todas essas coisas? E então foi quando Jesus fez a predição sobre o templo e a cidade de Jerusalém, que o templo seria destruído e a cidade saqueada, o povo seria espalhado por toda a terra. Está tudo lá no capítulo 24 de Mateus. E então nós vemos também que as profecias depois se cumpriram sobre a pregação da palavra, e também se que eles seriam, depois no capítulo 25 de Mateus, que eles seriam perseguidos, odiados por muitos, e isso aconteceu com os discípulos. Eles foram perseguidos, odiados, mas o evangelho se espalhou. E também, isso também é uma predição para a igreja do Senhor hoje, que somos perseguidos e odiados também, ainda nos dias de hoje. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mas a igreja está sofrendo perseguição, velada ou aberta. Estamos sim sendo perseguidos, sim, intelectualmente, emocionalmente e fisicamente em alguns lugares do planeta. Mas vamos ver aqui, então,
Quando eles falaram quando sucederão essas coisas, Jesus então fez a predição sobre o templo, a cidade, e em seguida os discípulos queriam saber sobre a vinda de Cristo. E ele então, relembrando que sinal haverá da tua vinda e do fim. Então essa expressão tua vinda é uma referência à segunda vinda, pessoal, de Cristo, que nós já falamos nos vídeos anteriores. A segunda vinda, quando o Senhor retornará no final da grande tribulação, e todos o verão e lamentarão, aqueles que duvidaram, aqueles que não creram. Por isso que fala, todos o verão, todo olho verá, todos os olhos o verão, e lamentarão, e chorarão, e prantearão, principalmente o povo de Deus. As profecias sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo no livro de Zacarias são claras, são muito evidentes, e elas se encaixam e não permitem uma interpretação que não seja literal e espiritual. Então não dá para você colocar interpretação simbólica, uma figura de linguagem. Não, elas são literal. É um livro literal de palavras que aconteceram, que se cumpriram, e as que ainda não se cumpriram. Se uma parte se cumpriu, com certeza a outra parte também vai se cumprir. Ou então nós temos que romper com os princípios de interpretação da Bíblia, que são chamados princípios exegéticos do texto bíblico, que vai na raiz da palavra. Então a profecia acerca da primeira vinda de Cristo no livro de Zacarias já foi cumprida literalmente. Não permite outra conclusão. Desta forma, os relatos acerca da volta vão se cumprir da mesma forma, literalmente. Ok? Amém? Um pouquinho do livro de Zacarias, das suas profecias. Eu vou terminar lendo assim. Zacarias no capítulo 8, que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão os velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que em nome de Jesus não temos recursos humanos, mas que esta palavra chegue pelo poder e pelo Espírito de Deus a todo aquele que precisa ouvir sobre o Senhor Jesus. Deus te abençoe.